Muito bem. Então, eu chamo a atenção dos queridos para o tema, para o assunto desta noite, que eu quero deixar, que eu quero meditar e partilhar com vocês. Preste atenção, como eu disse, com muito amor do coração, eu quero ministrar esta palavra. E o nosso tema é uma pergunta. Preste atenção. Por que não devemos invocar aos santos? Por que não devemos invocar aos santos? Então, eu quero trazer aqui alguns pontos, algumas ideias que a palavra de Deus nos apresenta para que todos nós saiamos daqui, saiamos com os pés firmes na palavra de Deus. No que a palavra de Deus propõe para nós, meus queridos irmãos. E eu quero dizer isto, como eu disse no início, eu quero dizer porque não tenho alegria nenhuma em ver meus amigos, às vezes, trilhando um caminho que eu sei que lá na frente, eu sei disso, irmãos, lá na frente, elas irão se arrepender eternamente e sem chance nenhuma de voltar atrás. E eu não quero isto para ninguém. Eu quero é que todos nós cheguemos lá juntos, em nome de Jesus. Então preste atenção, porque não devemos invocar aos santos. Entenda. Primeiro, não há sequer uma ordenança divina para se criar as imagens dos santos, nem para nos prostrarmos diante delas e a termos como, ou tê-las como nossos intercessores ou intermediários diante do nosso Deus. Não existe nenhuma ordenança. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que Deus mandou Moisés fazer os querubins e colocar lá na arca. Sim, mas nenhum deles foram feitos para Moisés se prostrar diante deles e nem tampouco para que eles fossem intermediários entre Moisés e Deus. Não. Era simbólico. Ah, mas havia a serpente de bronze que o Moisés fez para que o povo, ao olhar, pudessem ser curados. Sim, era simbólico em relação ao Cristo, mas não foi feita para que ninguém se prostrasse diante dela para adorar. E talvez vocês não saibam disso, mas futuramente, depois que fizeram a serpente, algum tempo depois, queriam usar aquela serpente para prestar culto a ela. Mas foi reprovada por Deus e o rei quebrou, mandou quebrar, mandou destruir. Por quê? Porque o povo estava deixando de crer no Deus verdadeiro para voltar o seu coração para aquela serpente de bronze. É só isso? Não. Temos muito a dizer. Quero instruí-los com todo o meu coração, com todo o meu entendimento aqui nesta noite. Preste atenção nisso. Que Deus abra o seu coração.
Olha o que está escrito, meus amados, em Deuteronômio, capítulo 4, os versos 12, 15 e 16. Olha só isso. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes figura alguma. Deus falou com o povo de Israel, eles só ouviram a voz, mas não viram figura alguma. O monte estava em chamas. Ele diz: guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois nenhuma figura vistes no dia em que o Senhor, em Horebe, lá no monte, falou convosco do meio do fogo. Por que deve ser diligente e tomar cuidado com isso? Preste atenção, olha só. Para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida ou desenhada na forma de qualquer figura, presta atenção, semelhança de homem ou mulher. E lá continua falando sobre semelhança de animais, de aves, disso, daquilo outro. Palavra de Deus. Então eles guardai-vos. Por que devem se guardar? Porque se entrar por este caminho, vai se corromper. Há muitas coisas que eu vou dizer aqui, queridos. Eu peço que você ouça isto, entenda isto. Vai se corromper. E foi uma das razões pelas quais Deus mandou que o povo de Israel, ao entrar na terra prometida em Canaã, destruísse os que lá habitavam. Por quê? Porque lá eles faziam estas coisas. Em outras palavras, estou dizendo que Deus reprova, que Deus não se agrada, que Deus não quer. Segundo, olha só, meus amados, nunca foi prática da igreja primitiva. A igreja primitiva, depois de Jesus, está entendendo isso? Os primeiros cristãos, eles nunca praticaram isto. Eles nunca invocaram os santos. Nunca. Nunca invocaram santos do passado, tipo profetas. Não. Nunca fizeram isso. Porque eles sabiam que esta prática, ela não é aprovada por Deus, ela é reprovada. Nunca fizeram. Eu vou dizer uma coisa bem aqui para vocês entenderem depois, com mais clareza. Você não vai encontrar em lugar nenhum na Bíblia dizendo que os cristãos invocaram os santos. Deixa eu dizer, isto foi uma invenção mais ou menos no entre o quarto e o quinto século da igreja. Inventaram. Para quê? Para que a princípio foi para que as pessoas leigas pudessem compreender um pouco mais sobre o cristianismo, entendeu? E por aí começou esta ideia, esta prática. Então, a igreja de Jesus, a igreja primitiva, nunca praticou isso. Terceiro, nem Jesus, olha só, escutem isso, nem Jesus, nem os apóstolos nunca ensinaram tal prática à igreja. Nunca. Nunca. Por quê? Vamos entender melhor. Porque nenhum santo morto ou que morreu, ele está habilitado por Deus para interceder pelos vivos. Nenhum, queridos, nenhum deles está habilitado por Deus. Você não encontra em lugar nenhum na Bíblia dizendo que você ou eu podemos invocá-los. Não existe isto. Como eu disse, é uma invenção de 400 anos depois.
de Cristo. Olha o que tem aqui. Somente o Espírito Santo e o Filho Jesus é que estão habilitados para interceder pelos vivos. Vamos para a base bíblica, fundamento bíblico. Primeiro, o Espírito Santo aí num sentido de oração ou intercede por nós. Vamos ver. Está em Romanos 8, 26. E também em Romanos 8, 27. Olha o que diz. Presta atenção nisso. Bíblia, palavra de Deus. E da mesma maneira, também o Espírito, fala do Espírito Santo, ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito, olha só, o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então veja aqui, o Espírito Santo é que está habilitado para interceder pelos vivos, por nós. No sentido de oração. Agora, diz assim, 27. E aquele que examina os corações, que conhece o meu e o seu coração, ele sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Ou seja, por você, por mim, por nós que cremos no Senhor. É o Espírito Santo que intercede por nós. Agora veja, o Filho intercedendo por nós no sentido de justificação ou redenção. Olha o que está escrito. Romanos 8,34, o apóstolo Paulo, dizendo: quem é que condena? Pois é Cristo, primeiro, quem morreu, olha só, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, olha só quem está lá, e também intercede por nós. Quando diz aqui, e também intercede por nós, não significa que a Bíblia está abrindo espaço para alguém, homem morto, interceder. Não, não é isso. É porque vem seguindo uma sequência daquilo que Jesus fez para então estar intercedendo por nós. Ele morreu, ele ressuscitou e ele está à direita de Deus. Ele está fazendo o papel dele, está intercedendo por nós. Então, entenderam? É o Espírito Santo que ora conosco, que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Ele que sabe o que é que você realmente precisa, o que eu realmente preciso. É Ele que intercede por nós. Segundo, o Filho, Jesus Cristo, no sentido de redenção, de justificação, é Ele que intercede por nós. Nesse sentido, nós precisamos de perdão. É Ele que faz, por causa dele, pelo que Ele fez na cruz do Calvário, e ninguém mais. Todo mérito para se acessar a Deus é totalmente de Cristo, de ninguém mais. Por quê? Porque foi Jesus que foi para a cruz. Foi Jesus que morreu no Calvário. O mérito é dele. Ninguém mais. Olha o que a palavra diz. Quanto à oração, o que ele disse? E tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Aqui tem coisa que a gente poderia argumentar muito. Mas quando eu vou a Deus em nome, por exemplo, de um santo, eu estou querendo que Deus tire a glória que é transmitida ao Pai pelo Filho, e estou querendo que outro que não está habilitado faça. E isto é antibíblico. Isto é contrário
a doutrina bíblica. O Pai é glorificado no Filho, em tudo aquilo que nós pedimos a Deus em nome de Jesus Cristo. O que mais? Quanto à reconciliação, como eu já disse, está escrito que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Presta atenção, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, ninguém tem acesso a Deus, queridos. Essa conversa de dizer para a gente de que não, o fulano vai interceder por você, ou nos abençoe, faça isso, faça aquilo. Queridos, não é isto. Não é isto. Isso é conversa para lhe iludir. Eu vou dizer mais aqui já. Aguente, escute o que eu tenho para dizer. Isso não é verdade. Não é. Não tem fundamento bíblico nenhum. E como eu disse, eu não quero que os meus amigos, eu não quero que aqueles a quem amamos se frustrem no dia da eternidade. Eu não quero isso. Eu não quero que você seja enganado, ludibriado. Eu não quero isso. Eu quero que você ande no caminho da justiça, no caminho da verdade, no caminho que conduz aos céus, não à perdição. Eu quero isto. E eu sei que se eu não disser, se eu não orientar, se eu não ajudar, eu estarei errado. Eu não estou aqui para passar tempo ou gastar tempo. Não, eu estou aqui para dizer o que a palavra de Deus nos diz para o bem de todos nós. Todo o mérito para se acessar a Deus é totalmente de Cristo. Por isso, não vamos furtar aquilo que pertence a Cristo e atribuir a outra pessoa de forma nenhuma. Quem pratica tal ato, querido, às vezes inconsciente, está diminuindo Cristo ao patamar dos santos. Ou seja, nós estamos dizendo que o santo é igual a Jesus, e não é. Ou seja, está tirando os méritos de Cristo para dar quem não tem. Já estou terminando. Olha o que diz aqui. Os que ensinam tal prática estão induzindo ao erro. Por quê? Para eles, Cristo não é mediador suficiente. Precisam de vários intermediários. Mas eu quero dizer que Cristo é suficiente. Ele morreu sozinho na cruz por nós. 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Estou terminando, diz assim. É um ledo engano. Vocês sabem o que significa ledo engano? Vou ler para a gente ganhar tempo. Muita gente está sendo enganada e ainda assim está feliz. Por quê? Porque a pessoa quer se aproximar de Deus. Eu entendo isso. A pessoa quer se aproximar de Deus, quer ser abençoada, quer receber o favor do Senhor e acha, porque ensinaram isto, e acha que está ok. Então é um ledo engano. Acha que está tudo certo. Olha só, fazem suas orações aos santos, agradecem aos santos as graças alcançadas, louvam aos santos, dizem que ele tem poder, mas deixa eu dizer a verdade, não tem. Eu vou dizer o que foi que o homem considerado, por exemplo, o primeiro Papa, Pedro disse que ele mesmo não tinha poder. Ele orou por aquele homem que estava paralítico lá na Porta Formosa. E o homem levantou, era paralítico, e levantou. Ele disse: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho te dou. Levanta e anda. E o homem saltou e andou. Quando
quando eles entraram no templo, as pessoas começaram a olhar para Pedro, achando que Pedro tinha poder para fazer aquelas coisas. O Pedro, epa, peraí, não é assim não. Isso aqui não foi feito por virtude minha, por poder meu. Isso aqui foi a fé no nome de Jesus. Foi o nome de Jesus, que é quem tem poder, que fez com que este homem se levantasse. Então, eles não têm poder, eles eram servos de Deus, que nós devemos considerá-los, mas eles não têm poder, não foram habilitados para interceder por nós diante de Deus. E, infelizmente, o que acontece às vezes, muito, é uma operação do engano. Para quê? Para que as pessoas, infelizmente, creiam nas inverdades, na mentira, e aos poucos elas vão se afastando de Deus sem entender, vão se afastando do Senhor, vão desagradando a Deus sem entender, sem compreender, mas continuam felizes porque acham que está fazendo a coisa certa. E isto dói demais no meu coração. Isto dói no meu coração. Por saber que homens estudados estão enganando as pessoas porque sabem que elas não sabem. Entendeu? Isto dói no meu coração. Em saber da verdade e ver que muita gente está enganada por homens que estudaram para enganar os que não tiveram o entendimento disto. Mas eu vou terminar aqui. O último ponto diz: o que a palavra de Deus diz, queridos? Presta atenção. Se você teme a palavra de Deus, se você respeita a palavra de Deus, se você considera a palavra de Deus como a verdade, eu vou citar 2 textos para a gente finalizar. Salmo 115, verso 8, diz assim: olha como é triste isto. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Você acha que está falando de quê? Torne semelhantes aos que os fazem. Fazem o quê? As imagens, os ídolos. E torne-se semelhante os que confiam nas imagens. Aqui tem que tomar cuidado, tem que prestar atenção, porque é uma palavra de maldição. E a gente tem que abrir os olhos, porque estas coisas são muito sérias e radicais. O que eu quero dizer com radical? Beatriz, apaga essa luz bem em cima, por favor, atrás de ti. Olha o que é radical. Acende, por favor. Qualquer pessoa que chegar ali e tocar naquela, ela vai apagar, não vai? Qualquer um que tocar ali vai acender, não vai? Não tem jeito. Ou seja, a palavra de Deus vai cumprir, de um jeito ou de outro. Qual é a nossa saída? Tomar cuidado para não se colocar embaixo disso. E o pior, queridos, olha, presta atenção, o último versículo, que vai acontecer ainda no futuro. Vai acontecer. Apocalipse 9, verso 20 diz assim, olha só, a sentença. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas, as pragas que ainda virão no futuro, como juízo de Deus contra os ímpios, não se arrependeram, olha só, querido, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Vocês estão entendendo isso? Para o futuro ainda. Ou seja, daqui para o futuro, muita gente vai trilhar esse caminho. Mas olha, queridos, presta atenção, olha o que é que espera essas pessoas. Olha o que é que espera. Por que vai acontecer? Porque elas não pararam. Elas não quiseram dar ouvidos à voz do Senhor. Elas não se importaram com o que a palavra de Deus diz. Mesmo a palavra do Senhor sendo dita, sendo falada, elas não se importaram.
Mas a palavra do Senhor está falando aos nossos corações. Conclusão. Invocar aos santos, querido, é pecado. É ler o engano. É um equívoco. Presta atenção. O cristão, para exercitar a sua fé, não precisa de uma imagem representando o Deus verdadeiro. Você vai entender. Não precisa de uma imagem do Cristo, muito menos dos santos. Por quê? Porque o verdadeiro cristão, entenda isso, disse Paulo, ele anda por fé e não por vista. Você está vendo Deus? Não. Você está vendo Cristo? Não. Você está vendo os céus? Não. Mas você crê na palavra dele? É como se você estivesse vendo. Isso é fé. É visualizar o invisível. É acreditar com todo o coração e ser fiel a Ele. Por quê? Ele deixou a palavra. Ele nos deu a sua palavra. Olha como Deus leva a sério estas coisas. O rico estava lá no Hades, no inferno. E o Lázaro estava com Deus. E o rico disse: Senhor, deixa eu voltar para avisar os meus irmãos, para que eles não venham para esse lugar de tormento. O Senhor disse assim: entenda, lá eles têm Moisés e os profetas. O que é que eu quis dizer com isso? Lá eles têm a palavra. Creia na palavra. Tema a palavra. Viva pela palavra. Obedeça a palavra, querido, porque é para o seu bem e para o nosso bem. Se curve somente diante de Deus, e em nome de Jesus Cristo. Os anjos não aceitaram que ninguém se curvasse diante deles. Os anjos salvos, os anjos de Deus. O João foi querer se curvar pensando sem entender quem era que estava ali. O anjo pegou ele e disse: não faça isso, adore a Deus. Entendeu? Paulo quiseram endeusá-lo porque eles fizeram os sinais, maravilhas. Eles: não façam isto, não façam, porque você está se colocando contra Deus, e nós não podemos fazer isso. Queridos, que Deus em Cristo nos abençoe a todos, para que a gente entenda esta verdade, estejamos livres para adorar ao único Deus verdadeiro, em nome do Filho dele. Amém? Que Deus nos abençoe. Quero convidá-los a